Agora nós vamos à palavra do Senhor. Nós temos hoje o privilégio de concluir mais uma série de estudos e vamos fazer isso no livro de Jonas, capítulo de número 4. Se você trouxe a palavra, se você trouxe a Bíblia, abra comigo no livro do profeta Jonas. Nós vamos estudar o último capítulo deste pequeno livro, capítulo de número 4. Você se lembra do seu tempo de escola? Do que você mais gostava? Do lanche? Do intervalo e dos amigos? Dos esportes? Vôlei, basquete, handebol, futsal? Ou será que o que você mais gostava era a semana de provas? No início do meu científico, que agora chamamos de ensino médio, o que eu mais gostava era o parque, irmãos. Pasmem vocês, eu gostava do parque. Mas não era do parque infantil, do playground. Eu gostava do parque da Universal Studios em Orlando. Minha escola era parede com este parque. E aí você pode imaginar a tentação na qual eu me achava quase todos os dias. Do pátio da escola, eu via as montanhas russas, subindo e descendo. De algumas salas, eu podia ouvir o grito da meninada. A tentação era grande. Chegava na escola, olhava para o horário, História Americana ou Universal Studios. Aprender um pouco de química, física, matemática ou se molhar um pouco no parque. Muitas vezes, eu esperei o término das aulas para correr para o parque. E algumas vezes, que a minha mãe não escute isso, eu fui antes que as aulas terminassem. Mas que vocês me perdoem também por isso. Mas eu tenho justificativas. Era o parque da Universal Studios. E outra justificativa, eu passei 3 meses sem entender nada que os professores falavam. Eles falavam inglês, eu entendia chinês e por aí ia. Então era um tédio, era chato permanecer 7 horas na escola sem entender absolutamente nada. Na verdade, eu entendia a aula de álgebra, matemática, os números eram os mesmos. O resto, irmãos, era grego. E muitas vezes eu me senti tentado por deixar a sala de aula e correr para o parque da Universal. Mas nem tudo foi perdido, eu estou aqui por graça de Deus. E eu me lembro de algumas boas bênçãos, grandes bênçãos que o Senhor me deu, também no início do meu ensino médio. Eu devo a este tempo a descoberta da minha vocação. Eu devo a este tempo a descoberta do que eu gosto de fazer, ler, falar e escrever. Embora eu me sentisse tentado por correr para o parque, eu sempre voltava. E pelos exercícios, pelas aulas, até pelas provas, eu me sentia forçado a aprender, a crescer, a me descobrir. Foi neste tempo que eu descobri que não era bom com números, mas era bom com letras, literatura, línguas, livros. Foi neste tempo também, irmãos, que eu descobri a minha grande paixão. Eu gostava muito de livros, mas foi aos 15 anos que eu descobri que eu gostava mais deste livro do que de todos os outros que eu já havia tido contato. Eu devo a Deus, com certeza, mas aos ensinamentos dos meus pais e às conversas com um amigo em especial, que nos meus primeiros meses nos Estados Unidos, na high school, me conduziu de volta ao livro que tantas vezes eu estudei quando criança. De repente, o parque parecia sem importância para mim. As tentações neste sentido sumiram. Simplesmente não me atrapalhavam mais e o meu foco se voltou quase que integralmente para este livro. Eu passava horas e horas lendo e relendo as histórias de Deus, conhecendo a pessoa mais bela, pura e perfeita deste universo. E sabe de uma coisa? Já faz 15 anos desde que isso aconteceu. E eu ainda hoje estou no mesmo lugar,
na mesma escola. Aprendi muito sobre Deus, mas não tudo. Sei alguma coisa acerca dele, mas estou longe de conhecê-lo plenamente. Percebo que ainda estou no mesmo lugar, na escola de Deus, para aprender do Senhor. Por mais que você tenha 15, 30, 40 anos de caminhada de fé, você está no mesmo lugar que eu, na mesma escola que eu, na escola de Deus. E por mais que o conheçamos ao longo de toda a nossa vida, nós nunca sairemos dela, nunca nos formaremos desta universidade. Passaremos toda a eternidade conhecendo o nosso Deus. Até mesmo os grandes homens de Deus precisam aprender. Até mesmo os grandes profetas de Deus se encontram na escola do Senhor. Até mesmo Jonas, depois de tudo que já aprendemos, precisa aprender um pouco mais. A história que temos diante de nós, o capítulo que vamos estudar, nos revela isso. Um profeta que já sabe muito, mas não sabe tudo, e que hoje vai ouvir grandes lições do melhor de todos os professores do universo, o próprio Deus. Vamos estudar, queridos? Jonas, capítulo de número 4. Jonas, capítulo de número 4, a versão que eu tenho em mãos, a nova versão internacional, fala assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, Jonas desejou morrer, e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças por esta noite e por este grande privilégio que o Senhor nos concede. Esta reunião, que tem por propósito o louvor do teu nome e a proclamação da tua palavra. Muito obrigado por todos os que estão aqui, convidados, visitantes, irmãos em Cristo. Obrigado pelos pais das crianças que voltaram ao reencontro para ver suas crianças cantando e também para louvar a Ti por tudo o que elas viveram ao longo da semana. Eu sei, Senhor, que como Jonas, nunca sairemos da Tua escola e que como ele, precisamos ouvir antigas lições sobre muitos assuntos importantes. Dá que
o Teu Espírito fale ao nosso coração hoje com liberdade. E que nós não saiamos daqui como chegamos. Glorifica o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. E abençoa-nos com a Tua palavra, com o Teu conselho. Em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós já sabemos que o livro de Jonas tem duas grandes metades. Os capítulos 1 e 2 formam a primeira metade do livro e juntos eles narram a história da reconciliação entre Deus e o seu profeta, entre Deus e o cristão. A segunda metade do livro, os capítulos 3 e 4, falam da reconciliação entre Deus e a grande cidade de Nínive, traduzindo entre Deus e os incrédulos, os que não fazem parte da família da aliança. Quando estudamos com cuidado este livro, nós percebemos que há paralelos entre as duas metades do texto. Por exemplo, o capítulo 1 apresenta Deus perseguindo o seu profeta para salvá-lo. O capítulo 3 apresenta o mesmo Deus perseguindo uma grande cidade para salvá-la. Quando olhamos para o 2 e o 4, encontramos outro paralelo. Ambos capítulos apresentam a resposta de Jonas à salvação de Deus. Primeiro, no capítulo 2, Jonas responde à salvação de Deus por sua vida. Dentro do grande peixe ele ora e oferece um culto de louvor ao seu Deus. No capítulo 4, ele também responde à salvação. A salvação que Deus operou em Nínive. Só que sua resposta não é adoração, não é feita de louvor, não tem oração. Sua resposta é cheia de raiva, de ira, de indignação. Jonas não consegue compreender como Deus pôde salvar pessoas tão ruins como os ninivitas. Então veja, dois paralelos entre as duas partes que nos apresentam uma mesma mensagem acerca de duas histórias. E diante desta resposta de Jonas, no capítulo 4, o Dr. Richard Phillips diz o seguinte: este capítulo nos mostra que até os melhores homens de Deus têm os seus altos e baixos na caminhada da fé. Depois de ser salvo, de se arrepender, de liderar um dos maiores avivamentos da história, depois de ver 120 mil pessoas se dobrando diante de Deus, aqui está Jonas, reclamando, falando contra Deus, irado com o que Deus fez. Como é que Deus pôde fazer isso? Será que somos muito diferentes? Ou será que somos muito parecidos? Aprendemos algumas coisas, erramos nas mesmas coisas, pensamos que já sabemos, mas vez por outra nos pegamos nos mesmos erros. Como Jonas, nós estamos na escola de Deus e precisamos ouvir sempre grandes lições do grande Deus a quem servimos. Quais as lições que este capítulo nos oferece? Quais as lições que o próprio Deus nos oferece hoje, com a revelação do capítulo 4? Há algumas delas, e eu as registrei no nosso boletim, página de número 2. Você tem o esboço da mensagem e pode me acompanhar. Em primeiro lugar, queridos, aqui no capítulo 4 de Jonas, Deus nos oferece lições de perdão. Eu não sei quantos precisam destas lições, mas eu tenho certeza, e certamente alguns precisam delas hoje. O capítulo 4 começa com uma sentença adversativa. Não sei se você percebeu isso, mas o próprio Jonas registra o capítulo 4 com as palavras: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso
e enfureceu-se. O que significa o com isso de Jonas? Com o que ele está descontente? Porque ele está profundamente triste. O com isso nos manda voltar ao capítulo 3, ao último verso, verso 10, quando temos registrado que, tendo em vista o que eles fizeram, os ninivitas, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A tristeza de Jonas é a salvação dos ninivitas. A tristeza de Jonas é a misericórdia de Deus sobre os ninivitas. Ele está triste porque Deus salvou uma grande cidade. Ele revela a causa de sua fuga para aqueles que pensaram que Jonas estava com medo dos assírios. Não, ele nos diz: não foi isso que eu disse quando estava em casa. Foi por isso que me apressei para fugir a Tarsis. Veja que rapidamente ele usa a expressão isso 3 vezes, como substituto para a palavra Nínive ou ninivitas. Ele nem sequer os trata por quem são. Eu sabia que isso ia acontecer. E por que Jonas está triste? Irado com a salvação dos ninivitas? Porque os ninivitas eram simplesmente os mais perversos inimigos de Israel. Não apenas de Israel, os assírios eram conhecidos como os piores homens desta terra. Faziam de tudo que vocês imaginam contra os seus inimigos. E o próprio povo de Jonas sofria nas mãos dos assírios. Há alguns que dizem que o próprio pai de Jonas morreu nas mãos dos assírios. E Jonas é enviado para pregar para os seus inimigos, para aqueles que perseguiam o seu povo, para aqueles que fizeram o mal contra a sua própria casa. Agora, Jonas está olhando para a salvação deles e está dizendo: isto não é justo. O Senhor vai salvar aqueles que me machucaram. E quando revela a causa de sua fuga, ele fala sobre o caráter de Deus. Ele conhecia a Deus. Ele conhecia tão bem a Deus que sabia de antemão o que Deus estava para fazer em Nínive. Por isso ele quis fugir. E ele registra isso na oração que fez. Veja que ele cresce. Ele não foge mais, ele se volta para Deus, mas ele ora e diz: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis, porque eu sei que Tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas te arrependes. Irmãos, ele está citando o texto bíblico, Deuteronômio e talvez trechos dos profetas. Eu sei quem Tu és, e eu sabia que o Senhor estava numa missão de salvação, e por isso eu quis fugir. E a tristeza é tamanha que Jonas pede para morrer. Eu prefiro morrer a ver os meus inimigos perdoados. Eu prefiro morrer a ver os meus inimigos poupados. Leva-me, Senhor, porque eu não consigo ver a salvação dos ninivitas. E como é que Deus responde, irmãos? Como Ele quer? Será que Deus o atende? Será que Deus dá a ele a morte imediata? Ou será que Deus desiste dele? Temos aprendido, temos estudado sobre este tema. Deus não desiste dos seus filhos, irmãos. Em vez de desistir de Jonas, em vez de atender a Jonas, em vez de castigar a Jonas, em vez de abandonar a Jonas, Deus lhe oferece uma lição. Uma lição que não começa com um quadro cheio de informações. Uma lição de perdão que começa com uma pergunta, só uma pergunta.
Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? Uma pergunta reflexiva, uma pergunta que instigava a sua mente, que batia no seu raciocínio e que pedia: pense, Jonas, pense, você tem razão para isso. Não foi você poupado há alguns dias, não foi você salvo há 3 semanas atrás, não foi você alvo da misericórdia de Deus. Por que, Jonas, você está assim? Será que é certo, irmãos, não se alegrar com a salvação dos inimigos? Será que é certo não perdoar os inimigos? Se você estivesse no lugar de Jonas, como é que você reagiria? Você se alegraria com a salvação dos seus inimigos ou você ficaria profundamente triste? A propósito, você tem inimigos? Não estou pensando aqui em exércitos invadindo as nossas cidades. Eu estou pensando em pessoas, algumas pessoas que nos feriram profundamente. Estou pensando num patrão que possivelmente humilhou você diante da equipe. Estou pensando num amigo que o abandonou na hora que você mais precisava. Estou pensando num cônjuge que o feriu profundamente. Estou pensando num familiar, num irmão em Cristo que não atendeu a todas as suas expectativas. Eu estou pensando em alguém que levou vantagem sobre você, que o enganou, que o abandonou. Como é que você lida com isso? Como é que perdoamos aos que nos ofenderam, irmãos? E antes que você me diga verbalizar o perdão, repetir verbalmente o perdão resolve, não resolve. Nos engana. Perdão é algo que se dá através de meses, às vezes anos. Pensamos que está tudo resolvido quando de repente algo ou alguém nos lembra, nos faz voltar o tempo e de repente nos enxergamos no mesmo lugar e com os mesmos sentimentos, odiando alguém, tendo raiva de alguém. Lutamos contra isso, mas isso simplesmente não vai. E como é que nós lidamos com isso, com problemas de perdão? Eu penso que a partir deste texto, Deus nos oferece 2 grandes lições sobre o perdão. A primeira delas: se o seu problema é perdoar, faça como Jonas, corra para Deus. Estão me ouvindo, irmãos? Se o seu problema é perdoar, ou melhor, não conseguir perdoar, faça como Jonas, corra para Deus. Jonas aprendeu, cresceu em alguma medida. No capítulo 1, ele fugiu, ele correu da missão, ele abandonou a missão porque ele não conseguia lidar com os ninivitas. Ele foi alcançado por Deus, obedeceu, chegou aos ninivitas, viu a salvação de Deus, mas isso ainda machuca o seu coração. Em vez de fugir de Deus, aqui no capítulo 4, ele foge para Deus. Em vez de abandonar o Senhor desta vez, ele vai a Deus em oração e abre o seu coração para o Senhor. Faça o mesmo hoje. Em vez de se sentir a pior pessoa do mundo por não conseguir perdoar alguém, venha para Deus. Em vez de fugir de Deus como se você fosse alguém amaldiçoado, inferior, porque não consegue lidar com estas coisas, veja um homem de Deus com este problema e siga o seu exemplo. Venha para Deus.
Um dos autores que mais amo, C.S. Lewis, lidou com este problema 30 anos de sua vida. Com seus 60 e alguma coisa, ele escreveu uma carta a seu amigo Edward Greaves. Ele disse: finalmente eu consegui perdoar o meu professor do ensino médio. E ele continuou a carta: antes que você me julgue, lembre-se, eu não sou um anjo, eu sou um homem pecador. E lembre-se de outra coisa: o grande problema do perdão não é não conseguir perdoar. O grande problema do perdão é não desejar perdoar. Ele conclui dizendo: enquanto o meu coração estiver lutando para perdoar, eu estarei seguro. Percebem o ensinamento? O problema não é não perdoar. É um problema, mas não é o grande problema. O grande problema é não desejar fazê-lo. Mas se você deseja e não consegue, saiba que você está seguro, segura. Deus sabe o que você deseja, e Deus também sabe o que você não consegue realizar sozinho. Então faça como Jonas. Corra para Deus. Faça como Asaf no Salmo 73, que quase se desviou e disse: Senhor, eu tive inveja do ímpio. Eu fiquei com raiva da prosperidade dele. Mas em dado momento ele abandona isso e corre para Deus. Faça isso hoje. Venha para Deus. Traga-lhe os seus problemas, as suas lutas com esta questão. Abra-lhe o coração e saiba, meu irmão, Ele sabe o que é ser traído. Deus entende você. Ele sabe o que é ser abandonado no meio do caminho. Ele sabe o que é ser ferido. Ele entende você. Amém, queridos? Segunda grande lição a partir deste texto sobre o perdão: lembre-se do Evangelho de Jesus Cristo, especialmente de como Deus perdoou você. Deus levanta uma pergunta, instiga a memória do profeta. Jonas, faz alguns dias, tu estavas lá no coração do mar, sendo tragado pelas trevas. Você merecia o julgamento, você merecia a punição, você me desobedeceu, você me deu as costas, você falhou comigo, eu poderia fulminar você, mas o que eu fiz, Jonas? Eu poupei você, eu salvei você, eu perdoei você. Jonas, faça com eles o que eu fiz com você. Vocês se lembram de onde estávamos quando Cristo nos alcançou? Estávamos longe. Ele veio para perto. Estávamos perdidos, irmãos, mas Ele nos encontrou. Estávamos condenados a uma eternidade de sofrimento, porque pecamos contra Ele. Mas Ele resolveu o nosso grande problema, nos dando o seu Filho amado Jesus Cristo, e nele o seu perdão. Quanto mais você pensar no que Deus fez por você na cruz do Calvário em Cristo Jesus, mais desejos no seu coração surgirão de perdoar aqueles que ofenderam o seu coração. Foi assim que Jesus nos falou no Sermão da Montanha, quando nos ensinou ou nos deu um modelo de oração. Lembram? Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como
Algumas pessoas pensam que isso é uma condição, do tipo, se perdoarmos os nossos inimigos, Deus nos perdoará. Não, irmãos. Não. Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que foram perdoados terão perdão no coração para dar. Aqueles que foram alcançados por Deus e perdoados por Deus entenderão o que é necessitar e receber perdão e como é bom dar perdão. Se você foi alcançado pelo Evangelho, saiba disso. Você foi perdoado por Deus. E você fez contra Deus o que homem algum poderia fazer contra você. O seu pecado era tão sério que tinha valor eterno, que uma vida precisou morrer, e a vida do Filho bendito de Deus. O que poderia ser comparado ao que Ele fez por nós? Viva a luz do Evangelho. Amém, queridos? Em segundo lugar, em sua escola, Deus nos oferece lições de alegria. Quando Jonas percebe que a cidade vai ser salva, quando Jonas percebe que um arrependimento genuíno está tomando conta de todos, ele abandona a cidade. Ele também não volta para Israel, ele fica nas cercanias de Nínive, porque ele ainda está em dúvida: será que Deus vai ou não vai salvá-los? Será que há a possibilidade de condená-los? Ele fica lá. O verso 5 diz que Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da cidade, e ali, o que ele fez? Construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Embora ele esteja vendo o arrependimento, ele tem dúvidas e esperanças pecaminosas. Quem sabe Deus não mata todos eles? Quem sabe Deus não acaba com todos eles e eu vou assistir de camarote? Bonzinho esse rapaz. Mas o fato é que ele ficou ali para ver se Deus mudaria de ideia. Já que os ninivitas estavam clamando no capítulo 3 e o rei estava dizendo: peçam a Deus e talvez ele se arrependa, ele fica ali pensando: talvez Deus mude de ideia e eu veja a destruição. O que Deus faz com Jonas? Oferece-lhe uma outra lição. O texto diz que então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E isso deu grande alegria a Jonas. Os primeiros 4 versos deste capítulo nos falam sobre o que não alegrou Jonas: a salvação dos ninivitas. Agora, o texto está nos mostrando o que verdadeiramente alegrava Jonas. Sabe o que era, irmãos? Uma plantinha que cobria sua cabeça e que livrava sua cabeça do calor. O tamanho da sua alegria, uma árvore. Sua alegria é tacanha, pequena, limitada, egoísta e, acima de tudo, efêmera, passageira. Por quê? Porque o texto nos diz que o mesmo Deus que fez crescer esta árvore, na madrugada do dia seguinte, mandou uma lagarta para atacar a árvore. E o que aconteceu? Ela secou. O mesmo Deus que deu a planta, a arrancou. Ele fez mais do que isso. Ele enviou um vento oriental quente para bater sobre a cabeça de Jonas. E isso foi tão terrível que Jonas quase desmaiou. E com isso, ele desejou morrer de novo. E disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Ricardo, Jonas precisa, meu irmão, de uma sessão. 2 vezes num capítulo apenas ele já disse que queria morrer. Ele vai dizer outra vez.
ele está com algum problema sério. Precisamos ajudar esse irmão. E agora, para mim é pior ainda. Porque no primeiro parágrafo ele diz: eu quero morrer, porque eu odeio os ninivitas e eu não quero ver sua salvação. Agora ele diz: eu quero morrer, porque minha plantinha foi cortada, porque o meu conforto foi tirado. Eu quero morrer, Senhor, porque eu não aguento o sol neste lugar. Eu quero morrer, porque a minha alegria me foi roubada. Sua alegria era do tamanho de uma árvore. Ainda bem que Deus não atende a todas as nossas orações, porque Ele não matou Jonas. Ele não deu a Jonas o que Jonas queria. Ele outra vez levantou uma pergunta reflexiva: Jonas, faz sentido isso mesmo? Pensa um pouquinho, meu filho, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta plantinha? É certo, Jonas, depositar sua alegria numa árvore passageira? É certo, Jonas, fazer da sua vida o centro de todas as coisas? É certo, Jonas, pedir para morrer porque algo do tamanho de uma árvore lhe foi arrancado? E Jonas diz: é certo, pode me matar que eu estou querendo morrer. Se você estivesse no lugar dele, qual seria a sua resposta, irmão? É certo fazer de uma plantinha a razão da sua alegria? É certo se desesperar porque uma plantinha lhe foi tirada? Algumas pessoas aqui estão tristes, profundamente tristes, porque alguma plantinha lhes foi tirada. E aí eu olho para este capítulo e eu vejo algumas lições sobre a alegria, irmãos. A primeira delas é que a sua alegria pode estar no lugar errado, e você precisa redirecioná-la para o lugar certo. Somos como Jonas. Muitas vezes imaginamos que seremos realizados, felizes, quando alcançarmos, comprarmos, conquistarmos a nossa plantinha particular. Este ou aquele objeto, esta ou aquela experiência, esta ou aquela pessoa dos nossos sonhos, esta ou aquela viagem. Senhor, quando eu tiver esta plantinha, eu serei feliz. Sabe qual é a grande lição aqui? Seja qual for sua plantinha, ela é passageira. Ela vem e vai. Qual é a alternativa, irmãos? Redirecionar o nosso coração para Deus e fazer dele a nossa alegria. Porque se existir alguma plantinha no seu coração que é objeto da sua adoração, quando ela for arrancada, ela vai partir o seu coração e enchê-lo de tristeza. A alternativa é redirecionar o nosso coração para Deus e fazer dele a nossa alegria verdadeira. Não foi isso que Jesus fez com aquela mulher samaritana aos pés do poço de Jacó? João capítulo de número 4. Olhando para aquela água, Jesus disse àquela pecadora: quem beber desta água, desta fonte, terá sede outra vez, porque ela não tem capacidade de preencher, de saciar, de realizar. Mas quem beber da água que eu lhe der,
terá dentro de si uma fonte que jorrará para a vida eterna. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela mulher e sabe o que Ele está dizendo para você? Nenhuma plantinha pode satisfazer o seu coração. Elas vêm e vão. O sonho vem e vai, a conquista vem e vai, a pessoa vem e vai, e nada neste mundo pode realizar, só Deus pode encher o seu coração de alegria, e não apenas uma vez, para sempre. Quando você se volta para Cristo, você vê nele, neste texto, por exemplo, de João, uma frase: fonte inesgotável de prazer e de alegria. E outra frase: aberta a qualquer hora, para qualquer pessoa que desejar. Sexta-feira à noite, seja qual for a minha situação, eu posso correr para Ele. Ele estará lá. Segunda-feira pela manhã, quarta-feira à tarde, quinta-feira ao meio-dia, seja qual for a minha situação, eu posso me voltar para Ele e Ele estará lá. Ele será o mesmo, Ele será sempre o que sempre foi, Ele é, queridos, imutável, inamovível, inabalável. Ele é sempre tudo o que mais precisamos. Outra lição sobre a alegria, queridos, que este texto nos oferece, é que a nossa alegria pode estar na pessoa errada. Nos alegramos com coisas que não podem nos alegrar e por isso nos frustramos, mas também nos alegramos com quem não pode nos alegrar. E agora eu estou pensando especialmente em nós mesmos. Algumas pessoas são como Jonas, egoístas, individualistas, pensam que o universo gira em torno delas, que todo mundo existe para dar-lhes alegria, realizar os seus sonhos. Meu querido irmão em Cristo Jesus, aprenda isso, escute isso, ore sobre isso, bata no seu coração todos os dias quando isso acontecer com você. Segundo as Escrituras, não é Deus que existe para realizar o seu coração, é você que existe para alegrar o dele. Não é você, não são os outros que estão à sua volta que existem para alegrar você em primeira mão. É você que existe para alegrar os outros. Na economia de Deus, Ele nos fez para os outros. E só encontraremos alegria verdadeira na alegria do outro. Enquanto não tratarmos disso, vamos nos frustrar muitas vezes, porque esperamos do outro o que ele não tem, do que ele não pode nos dar. Queremos que o cônjuge nos dê o que só Deus pode nos dar. Queremos que o irmão nos dê o que só Deus pode nos dar. Você foi feito para Deus e foi feito para o outro. É por isso que Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti. Sabe o que é isso, irmãos? Fiz vocês para os outros, e nos outros vocês serão felizes. Terceira e última lição sobre a alegria: as circunstâncias da vida estão a serviço de Deus para a nossa alegria. Posso ouvir um amém? Amém. As circunstâncias da vida estão a serviço de Deus para a nossa alegria. Vocês perceberam que foi Deus quem deu a Jonas uma planta, que cobriu sua cabeça e que o protegeu do sol? Perceberam também que foi Deus que enviou uma lagarta para matar aquela planta? Perceberam também que foi Deus quem soprou um vento quente para agora machucar a cabeça de Jonas, esquentar o seu juízo? Perceberam isso? Deus
deu, Deus tirou, Deus enviou, Deus retirou, Deus ensinou o profeta. Jonas, não coloque a sua alegria em algo passageiro. Assim se dá com você, meu irmão, e comigo. Deus dá porque Ele quer nos proteger do sol, como fez com Jonas. Deus tira porque Ele quer nos proteger dos falsos deuses que nos cercam a todos os instantes. Deus dá porque nos ama, mas Deus tira também porque nos ama. E quando Ele tira, Ele quer nos ensinar uma grande lição. Nada além de mim pode realizar o seu coração. Então, em vez de reclamar hoje, se irritar contra Deus porque algo lhe foi tirado, veja isso como instrumento do amor de Deus por você. Deus quer que você se volte para Ele e encontre nele o que dinheiro nenhum neste mundo pode dar: realização, alegria espiritual para a glória de Deus. Amém, queridos? E por fim, em sua escola, Deus nos oferece lições de ministério. E aí eu pediria que os diáconos fechassem as portas. Ninguém sai. Ministério é muito importante também, irmãos. Perdão é bom, alegria melhor ainda. Ministério também. Os primeiros versos ficamos sabendo o que não alegra o coração de Jonas: a salvação dos ninivitas. No segundo parágrafo ficamos sabendo o que alegra o seu coração: uma árvore pequena. E agora, nos últimos versos de Jonas, ficamos sabendo o que alegra o coração de Deus, irmãos. Você sabe o que alegra o coração de Deus? Com o que Deus sonha, planeja, porque enviou o seu melhor presente para morrer na cruz do Calvário. Uma grande cidade cheia de pecadores. Jonas fica triste com a salvação dos ninivitas, fica feliz, alegre com sua árvore, e Deus se mostra muito feliz com a salvação de 120.000 pessoas que se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Ele. Jonas foge da cidade, abandona os pecadores. Ele entrega o recado e não fica nem para tirar dúvidas. Terminou o horário, ele sai correndo, ele tem outro compromisso, ele não espera. Os pecadores ficam atordoados em Nínive. Quando é que ele vai nos destruir? Será que ele pode nos salvar? O que devemos fazer? Cadê o profeta? Foi embora. O profeta não está nem aí para eles. O profeta quer a destruição deles. O profeta prega, entrega o recado e vai. Arma sua tendinha do lado de fora e fica orando. Oração contrária. Deus destrói esse povo, mata esse povo. Eu não gosto deste povo. Ainda bem que Deus não é como Jonas, porque senão ele seria o primeiro a ser fulminado. O que Deus faz? Perguntas, reflexões, ilustrações. Deus é um exímio pregador. Ele pega a plantinha, uma ilustração, e da planta vai para a sua argumentação. Ele dá a planta, tira a planta. Jonas fica furioso e aí ele vai para a argumentação. Os 2 últimos versos, o Senhor lhe disse: Jonas, você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, Jonas. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu, Jonas, ter pena dessa grande cidade? Argumento do menor para o maior. Jonas, meu filho, você teve pena de uma planta. Você nem pensou nos animais. E só um esclarecimento, gente. Este verso não está aqui para fechar todas as churrascarias de João Pessoa.
nós ainda podemos comer carne. Porque alguns vão dizer, não, está aqui, Deus tem pena dos animais, não matem os animais. É tão bom, irmãos, carne assada. E Deus nos deu animais para isso também. Estou certo, professor? Graças a Deus. Que eu gosto de carne. Mas também não tenho problema com quem gosta de mato. Glória a Deus. Só não me diga que é uma ordem de Deus ser vegetariano, irmãos. Quando Deus fala aqui dos animais, Ele está falando, Ele está usando os animais para bater na insensatez de Jonas. Jonas, tu não se preocupou nem com os animais, homem. Tua preocupação é uma plantinha. Pensasse nem nas ovelhas, nos bois, no teu churrasco. Só queria saber de morte. Não deveria eu, Jonas, ter pena de 120 mil pecadores que não sabem diferenciar entre mão esquerda e direita, que estão espiritualmente perdidos? Não deveria eu, Jonas, ter pena deles? E pena para nós é um termo pejorativo muitas vezes. Mas o termo hebraico aqui, gente, fala sobre envolver-se com o sofrimento do outro para resolver, para ajudar. A palavra poderia muito bem ser traduzida por compaixão. Deus olha para a cidade de Nínive e diz, eu vou me envolver com ela. Ela está perdida, sem rumo, eu vou ajudá-la. E vocês notaram que Jonas não responde à pergunta de Deus? O livro termina sem resposta. Acredito que por algumas razões. Uma delas é para nos chamar à resposta. Mas como será que Deus gostaria que Jonas respondesse? Por todo o capítulo, acho que duas palavras resolvem: misericórdia e ministério. Jonas, eu te salvei, homem. Se eu pude salvar você, que me deu as costas e me abandonou, por que não posso salvar a Nínive, que cometeu o mesmo pecado? Jonas, em vez de fugir, voltar para casa, por que você não entra de volta na cidade e ajuda os pecadores que não sabem diferenciar da mão esquerda para a direita? Quais as lições de ministério nestes dois últimos versos? Uma delas, irmãos, é que Deus é soberano na salvação dos pecadores. Posso ouvir um amém? Amém. Jonas está irritado porque Deus é soberano. Jonas está irritado porque quer dirigir o braço de Deus. Ele sabe que Deus salva, mas ele quer que Deus salve o seu povo. Ele quer que Deus salve a sua cidade. Ele quer que Deus salve o seu povoado. Mas Deus é soberano na salvação, irmãos. Não somos nós quem impedimos o braço do Senhor. Não somos nós quem dirigimos o braço do Senhor. Não somos nós quem dizemos, Deus, vá para cá e salve fulano. Não! É Deus. E nós o seguimos. Mais ou menos o que Jesus viveu em sua cidade. Não a que nasceu, mas a que cresceu, Nazaré. Pregou um sermão em Isaías, o povo ficou alegre, alguns começaram a questionar, e Jesus disse, eu vou salvar os gentios, vocês não me querem. E eles disseram, gentios não, vocês têm algum problema, Deus nos ama. Deus não ama a todos, Deus ama o povo judeu, Ele não ama os outros povos. Jesus nem sequer respondeu. Lucas 4, deixou o povo falando sozinho e seguiu para outros vilarejos a fim de pregar o evangelho. E sabe o que ele estava dizendo para os seus discípulos, para as pessoas que assistiam e queriam andar com ele? Se vocês querem andar comigo, tem que ser do meu jeito. Se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam me acompanhar. Não são vocês que me dirigem, sou eu quem dirijo vocês.
Segunda lição sobre ministério, irmãos, que esse texto nos dá, é que nós devemos sonhar os sonhos de Deus. Você sabe com o que Deus sonha? Você sabe o que ocupa o seu coração? Você sabe qual é a preocupação dele? Não é a sua plantinha. Não é a sua casinha. Não é, como eu vi num culto há muito tempo atrás, uma pessoa recebendo a profecia de que Deus lhe daria uma piscina no seu quintal. Pelo amor dos meus filhinhos. Não é, irmãos, o seu bem-estar apenas. Deus não sonha apenas com a sua família. Deus não sonha apenas com o seu sucesso. Deus não sonha com apenas a nossa igreja. Com o que Deus sonha? Com grandes cidades que estão perdidas. Com milhares de pecadores que estão caminhando a largos passos para o inferno. Sabe com o que Deus sonha? Com missões. Não é com a sua missão de se dar bem na vida, com a minha missão de me dar bem na vida, de conquistar isso ou aquilo, ou apenas com os meus filhos. Os sonhos de Deus são muito maiores. E os seus só têm valor se estiverem conectados com o dele. Porque senão, sua plantinha vai morrer em alguns meses. Mas o sonho de Deus vai perdurar para toda a eternidade. A pergunta é: vamos sonhar os sonhos de Deus? Ou vamos nos esconder nos nossos sonhos medíocres, pequenos, egoístas, limitados? Dr. Russell Shedd, não sei se ainda, mas até pouco tempo andava num Corcel 84. E ele recebeu uma oferta para comprar um novo carro, e não há nenhum problema com um novo carro, desde que ele não seja o seu Deus, desde que você esteja disposto a ofertar as mesmas quantias para a glória de Deus. E alguns irmãos insistiram com ele: Dr. Shedd, o senhor precisa de um novo carro, precisa de um novo carro, precisa de um novo carro. Família, pressão. E ele disse: tudo bem, eu vou comprar um novo carro. Ele entrou no seu carro velho com a sua esposa, Dona Patrícia, e os dois saíram para a concessionária com um valor em mãos para comprar um novo carro. E no caminho ele disse: Patrícia, o que um novo carro vai nos render eternamente? Qual é a repercussão disso para a eternidade? Com lágrimas nos olhos ela disse: meu amor, faça a volta e vamos para casa. Pegaram o valor e enviaram para os 4 cantos da terra. Sabe por quê, irmãos? Porque pecadores são mais valiosos do que objetos. E como é que Deus realiza o seu grande sonho? De alcançar cidades e milhares de pecadores. Com pena, com sofrimento, ou com envolvimento com o sofrimento do outro. Quando resolveu salvar a Jonas, ele enviou um peixe. Quando resolveu salvar a Nínive, enviou uma dura mensagem. Quando resolveu salvar a todos, ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo. E como ele nos salvou? Com sofrimento. Entregando-se para ser preso no nosso lugar. Para ser condenado no nosso lugar. Para ser sacrificado no nosso lugar. Qual é a implicação disso? O que devemos fazer à luz do que Ele fez por nós? 2 coisas: adoração
para toda a eternidade vamos adorar aquele que se entregou por nós. Mas outra, missão. Por todos os dias que o Senhor nos der, viveremos para o outro, como Cristo viveu por nós. Gastaremos a nossa vida e nos deixaremos gastar para abraçar o pecador, assim como Ele nos abraçou. Não sei o que você lembra do seu tempo de escola e não sei o que você mais gosta daquele tempo. Mas sei que todos nós fizemos provas. Em algumas fomos melhores, em outras piores, algumas passamos com nota máxima e algumas foi preciso repeti-las. Gostávamos mais de uma disciplina do que outra. E assim é na escola de Deus. Aprendemos algumas lições com mais facilidade e outras levam mais tempo e são mais duras. Acertamos em alguns pontos, erramos em outros. Mas a verdade é que todos estamos na escola de Deus. E até os que se acham melhores precisam aprender e talvez precisam aprender mais do que os outros. Eu não sei qual destas lições alcançou, tocou o seu coração. E não preciso saber. Como Jonas, eu termino com perguntas, ou com uma pergunta. Como é que você vai responder ao perdão de Deus? A alegria que lhe foi oferecida em Cristo, ao ministério para o qual Deus te chamou.